Olá, a semana começa no mundo com os mercados discutindo as implicações desses movimentos que estão acontecendo na China com o Congresso do Partido Comunista, e a intenção, que me parece vai acabar acontecendo mesmo, do Xi Jinping conseguindo um inédito terceiro mandato e quem sabe a possibilidade de se reeleger indefinidamente. As implicações são em função do discurso da abertura do Partido Comunista Chinês, onde o Xi Jinping pela primeira vez deixou explícito o objetivo chinês, né, de pleitear a hegemonia mundial. Né. Esse é um tema de longo prazo, né. Provavelmente nós não veremos o resultado dessa luta pela hegemonia mundial entre a China e os Estados Unidos, né? Mas sinaliza, né, a ambição do governo chinês por promover uma nova ordem mundial, né? Junto com isso, temos que ter sempre em mente, né, que essa luta pela hegemonia mundial já não é mais, né, nos campos de batalha normais, como foi no passado, ou no campo econômico, mas no campo tecnológico, né? Por isso, os agentes olham com cuidado, né, essas políticas aí, essas decisões recentes do governo americano de barrar o acesso da tecnologia dos microchips à China. Então, esse é um movimento de longo prazo, não necessariamente vai se refletir nos preços dos ativos hoje, né? Mas é um conflito, né? Uma disputa que vai permear o cenário mundial ao longo dos próximos anos. Chamou muito a atenção, sim, nesse contexto da discussão aí das diretrizes do Partido Comunista Chinês para os próximos anos, o adiamento da divulgação dos dados do PIB, que iriam ser divulgados amanhã, mas cuja divulgação acabou sendo adiada para quarta-feira. Não se sabe ao certo qual é o motivo, não se deu explicação, né? Mas o que todo mundo suspeita é que o resultado deve ser talvez inferior às expectativas e por isso, para não criar problemas durante as votações principais das decisões do Partido Comunista Chinês, que se decidiu adiar essa divulgação. No mundo também, a Inglaterra também chamou muito a atenção nas últimas semanas. A Inglaterra é um movimento interessante, né, porque é um país desenvolvido com problemas de economia emergente. É um país que teve, recentemente uma mudança de governo, né, a eleição de uma nova primeira-ministra. Há pouco menos de um mês, ela anunciou um programa, né, que ele chamou de mini-budget, que era um programa de expansão fiscal que foi pessimamente recebido pelos mercados, né? E o resultado de tudo isso, além do estresse do mercado, foi a queda do ministro das Finanças, né? E a colocação de um político experimentado nessa posição, como também na expectativa da perda de apoio da primeira-ministra dentro do próprio partido, do Partido Conservador, que pode levar a perder o cargo, né? Isso tem chamado muito a atenção justamente pelo motivo que eu acabei de mencionar, né? Que são problemas que usualmente são vistos apenas nas economias emergentes, né? Mas que estão acontecendo numa economia desenvolvida. Por último, não queria deixar de mencionar as boas notícias no fronte inflacionário no Brasil. Semana passada tivemos a divulgação do IPCA de setembro, que embora no headline tenha tido uma deflação menor do que a esperada, né, e deve ser setembro deve ter sido o último mês em que o índice cheio registra queda, né, tivemos 3 meses seguidos. A composição, né, dos dados de inflação dá confiança de que os próximos números devem melhorar. O indicador de difusão, que é o percentual de itens com variação positiva, caiu. As medidas de núcleo, que são as medidas que tentam identificar a tendência de inflação, também foram as menores em bastante tempo, né? Grupos importantes como alimentação registrou queda, o setor de serviços também, que é importante para a inércia inflacionária, também registrou inflação menor. Então, continua se configurando um cenário em que se criam as condições, né, para uma diminuição significativa
e eu diria permanente da alta inflação que tivemos nos últimos ano e meio, 2 anos. Isso se refletiu, por exemplo, hoje também no relatório Foco, que foi divulgado, onde as expectativas de inflação continuam caindo para 2022, mas começaram a cair também para 2023 e 2024. A sensação que nós temos aqui é que o cenário econômico do Brasil começa efetivamente a melhorar. Assim, nós estamos ainda perto, do início do corte de juros, mas de fato começa a se construir um cenário prospectivo bastante otimista do ponto de vista de queda de inflação, o que num segundo momento deve levar o mercado a revisar as suas expectativas para a alta de juros, para o nível de juros de 2023, e em um terceiro momento, na sequência, deverá levar a uma revisão para melhor das expectativas de crescimento para 2023 e para 2024. Então, assim, eu queria finalizar dizendo que o cenário prospectivo para o Brasil, a despeito das incertezas que estamos vivendo atualmente, é bastante positivo, em termos absolutos do Brasil em relação ao que se pensava que seria esse ano e o próximo, e no relativo também em relação a como o Brasil está se desenvolvendo em relação ao resto do mundo. O Brasil está em uma situação bastante boa, positiva, e é a nossa impressão que isso mais cedo ou mais tarde também vai impactar preços dos ativos. Eu agradeço a atenção e peço para continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais.